Quando eu chegar no lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal. Tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou. Mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando avistar prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão, vou encontrar anjos com harpas enchendo o céu com sons de louvor. Vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão. Mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas das mãos e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou e salvo estou. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe. Abençoe os nossos adolescentes que estão acampando, né? Eu, como mãe, né, tô com o coração assim. Eles não ligam pra gente, irmãos. Mandam mensagem assim, tô bem. E, né, Delice? E a gente fica assim, como assim tá bem? Será que comeu? Comeu, a gente sabe, nossas irmãs estão lá, né? E elas nos avisam, graças a Deus. Mas, assim, nós estamos em poucos alunos e nós vamos fazer uma lição geral. Vamos pegar 3 professores, né? E a gente vai estar se reunindo ali, eles vão estar dividindo. Enquanto a gente vai dar 5 minutinhos para os auxiliares ou secretários de cada classe estarem fazendo a chamada. Os pedidos e agradecimentos já foram feitos. Então eu peço que, né, façam a chamada e aguardem o momento da lição, porque ela será geral. Mas eu gostaria de convidar a todos para nos colocarmos em pé para fazer uma oração e agradecimento à palavra de Deus. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por esse lindo sábado que o Senhor está nos dando. Sabemos a importância da sua palavra. Mas como foi feito na abertura, que nós ouvimos, lemos juntos, que o Senhor possa nos dar mais sabedoria e que nós possamos usá-la, não guardá-la para nós. A sua palavra é para ser dita,
aos 4 cantos do mundo. Que o Senhor nos abençoe de sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como a lição ela é maravilhosa, né? Nós da classe dos professores ali ficamos disputando o tempo. Então nós queremos chamar os nossos professores que vão colaborar conosco hoje, porque o relógio ele não para. Olha, o título da lição é Domando a Língua. Dizem que as mulheres falam, né? Mas os homens também falam. E quando os homens falam, eles também falam mal, viu? Uma roda de homens não é fácil. E eu quero dar uma introdução na lição contando uma história. 2 irmãos, eles estavam indo por uma campal, e a campal começava sexta-noite, sábado, domingo, e na sexta-feira eles estavam viajando, já cedo. Pararam para o almoço em um restaurante e foi servido o almoço. Terminou o almoço, a dona do restaurante chegou para aqueles 2 irmãos e perguntou para eles: e daí, gostaram do almoço? Um deles falou: olha, mas estava ótimo, muito bom. E você? Ele falou: estava muito bom. Ele falou: só a sopa que faltava um pouquinho de sal. Aí eles saíram, entraram no carro, ele falou: meu querido, você está indo para uma campal e falar mal da sopa? Ele falou: mas o que tem? Ele falou assim: a cozinheira é uma viúva, tem filhos, a patroa vai chegar lá, vai falar para ela: olha, você está demitida, eu não quero mais você, porque você não colocou sal na sopa. E ele começou a falar, e ele disse assim: mas não pode acontecer tanta coisa só porque eu falei que faltava sal. Ah não, vamos lá falar, cara, eu vou pedir desculpa para a dona do restaurante. E entrou. Ela estava na cozinha conversando com a cozinheira. E era justo isso que ela estava falando: olha, você não colocou sal na sopa, porque reclamaram para mim. E ele entrou, como ela também estava se preparando para ir para Campal, porque também era membro da mesma igreja daqueles 2, ela agia diferente. Ela conversou como, sabe, como amiga, como colega, sabe? Olha, pode ficar tranquilo que da próxima vez eu vou experimentar antes de servir, sabe? E aí ele pôde ver o estrago que ele ia fazer se aquela patroa também não se preparasse para ir para o céu. Hein? E nós somos assim, não somos? Às vezes, por causa de uma palavra, ou que alguém fala de nós, né? Ou nós falamos. E a lição diz ali o verso áureo. Quem quer ler ou falar para nós o verso áureo? Eu até uma coisa, né? Eu um dia, o irmão Carlos Martins, que trabalhou no som há muito tempo, ele estava numa comissão junto comigo e ele falou: o que é isso aqui? Eu escrevi um papel e coloquei assim no meu banco, e dizendo assim, né? Luiz, fale menos e ouve mais. Ele falou: o que é isso? Eu falei para ele: porque a gente tem uma tendência em uma comissão de falar alguma coisa e depois você sofre as consequências das tuas palavras, né? E eu sempre faço isso. Na minha agenda, se você olhar da última comissão, está lá escrito, né? E assim, às vezes, né? Pelas tuas palavras será o quê? Ou condenado, né? Que
E a lição de domingo, falando sobre responsabilidade, nós exercemos a influência, não exercemos? Influência? Com as nossas palavras? Se você é pai, você exerce sobre os seus filhos, não é? Influenciamos os nossos vizinhos, e às vezes a gente ouve, né? A gente ouve. Principalmente nós que moramos um perto do outro, você ouve lá se eles estão discutindo ou não, né? Mas nós somos, você imagina, na mesma casa, como nós tratamos a nossa esposa com palavras duras, ásperas, ou o cônjuge, né? Nossos filhos. E a lição fala sobre que ponto importante ele apresenta sobre responsabilidade. Tiago 3, verso 1. Leia lá para nós. Tiago 3, verso 1. Se eu falo com o coração para o meu filho vai ouvir com o ouvido, mas também com o coração, né? E às vezes, nós, para querer imprimir um respeito, nós falamos ou gritamos, né? E nós, até a nossa maneira de olhar, você pode não falar, mas a maneira de você olhar, você já está dando um sinal de aprovação ou de desaprovação, né? Aqui, cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, né? E ele fala ali, né? Dependendo do grau de conhecimento, é o grau de responsabilidade, não é isso? Que nós temos. Nós teremos que dar conta daquilo que nós sabemos, daquilo que nós falamos. E o pior de tudo é quando tem um verso que eu não me lembro certo qual é o verso, mas ele diz assim, né? O que é pecado? Tiago fala, né? Nós vamos chegar nele ainda. O que é pecado? Aí ele fala, o pecado é saber o que é certo fazer e fazer errado, né? E Tiago fala aqui, né? Olha, não queira exercer influência sobre os outros, porque ao você exercer a sua influência sobre os outros, você será responsabilizado por aquilo que você fala ou por aquilo que você deixa de falar, não é? Quanto mais sabemos, mais responsáveis nos tornamos por utilizar ou transmitir esse conhecimento, tá? E aí a lição fala assim da responsabilidade que os pais têm, né? Então, querido, que Deus possa nos ajudar, né? Sobre aquilo que nós exercemos influência, que possamos a nossa palavra ser como maçãs de ouro em salva de prata, né? Como diz a Valdenice. Porque tem hora que mesmo a verdade, mesmo aquilo que você tem que falar, mas tem hora que você não pode falar, né? Na hora da raiva, né? Você tem que falar alguma coisa, mas na hora da raiva você vai fazer mais estrago ainda,
se falar do que se ficar calado, né? Então, a palavra dita a seu tempo é ter o tempo, ter o momento certo. Eu já falei para vocês que meu pai, quando eu era novo, meu pai era alcoólatra. Ele chegava em casa bêbado, a minha mãe brigava com ele. E depois que eu passei a entender, eu aconselhava a minha mãe: mãe, na hora que o pai chega bêbado, não é hora da senhora brigar com ele. É a hora da senhora acolhê-lo, ajudá-lo ele, a dar banho nele, a procurar dar comida para ele, colocá-lo na cama. A senhora vai mudar se a senhora fazer desse jeito. Depois que ele curar a bebida, senta e converse, aconselha ele. A senhora vai ver se ele não muda. Porque a nossa tendência é esta, né? O filho faz algo errado, nós vamos em cima na hora. E nós fazemos um estrago quando nós estamos com raiva. Ao invés de você bater num filho para corrigir, você cria um filho revoltado, né? E então, a lição, né, que eu pude entender, né, um pouco, se alguém quiser contribuir alguma coisa, tá? Pode falar. Naquela época de Tiago, a igreja estava crescendo muito. Não precisa nem microfone. A igreja estava crescendo muito. E Tiago, vendo isso, né, ele pede para que os líderes tenham responsabilidade naquilo que estão falando. Porque assim como na igreja, um pastor, né, ao levar a palavra, ele atinge muitas pessoas, podendo fazer essa pessoa mudar para o bem ou para o mal, que nem nós vamos ver lá por quinta-feira. Então ele tem essa responsabilidade, né, os líderes da época, assim como hoje, de quando falar ou levar a mensagem, né, que faça com responsabilidade, né, que não fale de si mesmo, que nem a gente volta e meia pede, né, em oração, para que essa palavra venha para fazer que aquela outra pessoa cresça também, né, como pessoa e como cidadão do céu. É mais ou menos assim que eu entendi essa parte da responsabilidade. São boas as coisas que acontecem assim. Uma vez eu entrei numa casa e a pessoa não tinha nada com... Assim, não era um evangélico, como dizem, né? Mas que você saía do quarto, ia para a sala, estava escrito no umbral da porta, assim, estava escrito: hoje eu serei feliz. Então ele já saía de manhã já com essa frase de um pensamento bom, né? Isso é muito bom. E aqui, né, está contando isso aí mesmo, né? Numa biblioteca, na Inglaterra, numa cidade, lá está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Bom, o poder da palavra é muito importante, né? Muito importante. Mas ele diz aqui uma coisa que às vezes deixa a gente assim pensativo. Todos tropeçamos em muitas coisas. É verdade ou não é? Quem concorda com o Tiago aí agora? O Tiago aqui evangelista, né? Todos nós tropeçamos em alguma coisa ou não? Quem é que só fala boa coisa aí? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Você já pensou? O meu amigo estava pregando na igreja Assembleia. Foi convidado para pregar numa igreja aí. E aí, pasmem vocês. A pregação do pastor foi essa: quem está fiel com o dízimo, diga amém. Ninguém disse nada. E daí? Hein, irmão Luiz, o que o senhor acha? Terrível, né? Aí eu falei: mas irmão, o senhor não estava certo com o dízimo? Brinquei com ele, né? O senhor não estava? Por que o senhor não disse amém? Aí a coragem. É complicado, né? Complicado, né?
Mas então, por isso, todos tropeçamos em alguma coisa, né? Pois é. Não, imagine que pergunta do pregador, né? Irmãos, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Eu senti aqui, irmãos, como uma formiguinha pequenininha que está manca ainda e sem perna. Pensa bem, né, irmãos? Olha aí. Se alguém não tropeça no falar, é o quê? Varão perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Olha a mordomia aqui onde ela chegou, não é verdade? Ele é capaz de refrear todo o corpo. Todo o corpo. E você já sentiu aquela vontade? Eu quero falar aqui para... Quem gosta de uma briguinha aqui, de uma luta? Não achei ninguém? Quer alguém que se... Alguém se... Você já pensou, irmão, a hora que você vai dar o soco e de repente você resolve não dar? O que aconteceu ali? O senhor foi suficiente para fazer o quê? Suportar aquele intento. É? O senhor já viu alguém fazer isso? Já, né? Você já sentiu quando você ia tomar aquele golinho de cerveja? Ah, não, mas tem um pouquinho só de álcool. E de repente, não, eu sou suficiente, né? Eu contei um dia ali, aqui na classe, eu estava dizendo assim, um camarada estava numa reunião não, estava no trabalho, e ele estava no descanso do trabalho. De repente, um camarada começou a contar umas piadas daquela piadinha, sabe, aquelas piadinhas bastante abrasadoras, né, sabe? E aí ele começou, agora eu vou contar uma boa mesmo. Aí ele disse que, aí ele segredou assim, espero que não tenha senhoras escutando. Aí levantou-se um rapaz que estava estudando um livro, estava lendo um livro lá no cantinho, ele disse, pode não haver senhoras aqui, mas tem um cavalheiro. Não é preciso dizer nada que a história não foi contada. Entenderam? Entenderam o espírito da coisa, como é que é? Né? Então aí está. Ele teve a coragem de dizer, olha, não tem senhoras, mas tem um cavalheiro. E o cavalheiro também não gosta de escutar essas coisas, né? O senhor quer falar, né, irmão? A ciência coloca que o ser humano usa 55% do seu cérebro, né? Daí eu fiquei imaginando quanto do porcento que a gente usa a língua para falar coisa boa, sabe? Exatamente. Vocês viram a história da dinamite ali? Vocês viram aqui? Vocês viram aqui na lição? O rodapé aqui na lição? Diz assim, né? Aqui embaixo, aonde que está? Aqui, ó. Se você tivesse dinamite nas mãos, quanto cuidado teria? O que a sua resposta diz sobre a maneira pela qual você lidaria com as palavras? Algo mais poderoso que o dinamite. Terrível. Está falando assim, que as palavras elas podem arrasar com uma pessoa por resto da vida. Exatamente. Irmãos. E assim também, com palavras positivas, podem levar alguém para toda a vida. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque Yes. você não pretende ofender, mas você ofende. Isso. Agora eu quero voltar outra vez, um pouquinho lá. Ainda bem que todos tropeçamos em alguma coisa. Ninguém de nós somos perfeitos, né? Fala, irmã. Eu tenho uma história assim a respeito dessa questão sobre palavras, né? Bem na minha família. Minha mãe tem a irmã dela que ela era quase que mãe e filha, assim, mais do que irmãs. E por causa de palavras ditas por não ditas e de coisas que uma pessoa falou uma coisa para minha mãe, outra pessoa falou uma coisa para minha madrinha, né, para irmã dela. E elas tiveram uma briga que elas ficaram resumindo assim, ficaram 20 anos sem se falar. Depois desses 20 anos que se passaram, elas resolveram, então, depois do falecimento do meu avô, sentar e conversar. E elas foram entender que uma estava magoada por uma coisa que não era verdade, totalmente mentira, e a outra por outro motivo que também não era verdade. Então, palavras ditas que não deveriam ter sido ditas e que não foram interpretadas. Elas perderam 20 anos da vida delas.
Irmãos, como as palavras, né? Irmãos, como as palavras de Jesus influenciaram as pessoas? Vamos lá. Vocês querem falar sobre ali. Quais são os modelos do poder da palavra? Como Jesus influencia? Pensa bem. Algumas pessoas disseram ali, né, irmãos? O que eles disseram quando Jesus estava falando? Não é esse o filho do carpinteiro? O que tem o filho do carpinteiro? O que tem o filho do carpinteiro que não sabe falar? Mais um detalhe aqui que eu fiquei imaginando também. Hoje não é só a língua, hoje é os dedos, porque tem o Face, né? Então a gente... sim. Isso. WhatsApp, fica só falando no WhatsApp, não ora mais, não lê a Bíblia. Eu achei bacana ter aquele negócio lá, mas é isso que acontece, não é mesmo? Não é mesmo? As pessoas estão aqui no celular e estão assim. Se você não desviar dele, ele tropeça em você. É ou não é? Fala, irmão. Credo. Irmãos, o irmão Sebastião vai me pegar aqui daqui a pouco, né? Irmãos, o que as palavras de Jesus influenciaram? O que as pessoas falaram das palavras de Jesus? O que as pessoas falaram? Saía o quê? Graça. Saía graça. Era um maravilhoso do filho do carpinteiro, que não tinha um diploma, não tinha uma faculdade, não tinha nada naquele tempo, né? Mas saíam palavras, eram poderosas as palavras dele. Pequenas coisas. Quem já foi domador aqui? Quem já foi domador? Quem montou num cavalo bravo? Já montou? O senhor viu, né? Como é que é? É complicado, né? É complicado. Tá, tudo bem. Certo, tudo bem. Como é que se doma o danado, né? Você tem que pôr o freio na boca dele. Eu tinha dó de colocar isso, né, irmã? Né? Naquela aldeia de Samaria. Jesus, quando ele foi entrar naquela aldeia de Samaria, eles não aceitaram ele. E os discípulos falaram para ele: ai, Senhor, manda cair fogo, queimar todo esse povo. E Jesus falou: eu não vim para destruir, vim para salvar. É o grande exemplo que Jesus dá para nós, né? Exatamente. Completando, só para terminar o que a irmã disse ali, né? Tiago e João, né? Tiago e João eram discípulos ou não eram? E qual é a diferença de Jesus e eles? No auge da raiva, eles ficaram com ciúmes. Mas por que falaram isso de Jesus? Senhor, se fosse eu e o Sebastião lá, nós íamos falar: quer que nós emprestemos uma metralhadora e detonamos para o pessoal? É isso que nós íamos fazer, né? Se nós estivéssemos lá, né? Mas os discípulos falaram assim: Senhor, quer que... Eles não tinham poder para fazer isso, gente. Olha só onde que eles foram. Notaram aonde que eles foram? Eles tinham poder para fazer fogo descer do céu? Tinham? Não tinham. Aí eles ainda falaram: Senhor, quer que nós... Olha o que eles falaram, gente. Se você estudar bem o texto diz assim: se o senhor permite que nós, né? Quer que nós mandamos descer fogo do céu e destruímos pela vontade dele era o quê? Que o samaritano virasse o quê? Cinza, pó. Fala, irmão Luiz, pode falar. Exatamente. Irmã. Tá. Mas Jesus fez o quê? Amenizou a situação. Vocês não sabem o que vocês estão falando, rapaziada.
Eu não vim para o quê? Para destruir, gente. Agora, se ele viesse para destruir, se deixasse por nossa conta, imagina o que nós ia fazer, gente. O que nós ia fazer? Hein? Deixasse por nossa conta, nós ia detonar tudo, né? É ou não é? Ou vai dizer que vocês não fazem isso aí? Isso, é. Não é para eles se arrepender, não. Eu quero que eles morram. Eu quero que eles morram, né? É bem assim, né? Irmãos, se eu contar a história para vocês vão rir bastante, mas não é o momento aqui, não é o momento. Eu vou contar particular uma história, vocês me peçam particular. Irmãos, só terminar, Sebastião, só terminamos aqui, vamos terminar. Eu quero terminar com aquele careca lá, né? Olha o que eu falei, olha o que eu falei, com aquele careca lá, né? Sabe por quê? Porque ele contou uma história um dia aqui. Um dia um cara no trânsito, ele deu uma barbeirada lá, sabe? Aquele homem ali, né? Por isso que eu falei o careca. Ó, para vocês verem uma coisa. Aí o que aconteceu? Ele pegou, e o cara deu uma fechada, não sei o que aconteceu lá, né, irmão Luiz? E aí o cara gritou com ele: ô, velho careca! O que o irmão Luiz tinha que falar? Careca, teu pai, tua mãe, teu avô, teu pai. Não, ele falou assim: você acertou porque eu sou velho e sou careca. E daí, irmãos? Vira como é que a resposta branda desvia o furor? Tá certo? Não tá? Por isso que eu falei careca. Não estou falando dos carecas, estou falando dele. Por quê? Ele falou: você acertou, deu um elogio. Você acha como é que o cara foi embora? Hein, irmão? Como é que o cara foi embora? Foi sem graça. Muito bem, muito boa palavra, bem colocado. O cara levou a maior o quê? Agora ele falou: puxa vida, o cara falou, puxa, ele ficou preocupado. Quem sabe um dia, se ele encontrar o velho careca, ele vai dar um beijinho na careca dele, né? Tá feito, é só para descontrair, né? Eu não sei quantos minutos tem ainda, mas vamos tentar resumir. Primeiro vamos ler Tiago, no capítulo 3, 5 e o verso 5, verso 6. Diz o verso 5: assim também, já acharam? Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande cidade ou selva. Agora o verso 6. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo inferno. E agora o de quinta-feira fala do 3, 9 a 12. Do 9 até o 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Desculpem. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que essa lição, eu entendi que ela não é para o pessoal de fora. Essa lição é para nós cristãos adventistas. Por isso que eu disse para o Luiz no começo que essa lição está pegando pesado, gente, para ver se a gente muda de atitude ou troca de nome. É isso que eu entendi. Vou contar a ilustração aqui para vocês, para a gente deixar bem tranquilo assim. A vizinha mudou um casal para uma certa cidade lá, né? Alguns já sabem dessa história. E daí, já no primeiro dia de café da manhã, a mulher olhou na janela lá. Nossa, aquela vizinha não sabe lavar os lençóis, está tudo sujo. Olha que feio os lençóis dela.
E passou uma semana de novo, na hora do café, falou para o marido, meu marido, ela não aprende, será que ninguém pode ajudar ela, ensinar ela a lavar os lençóis? E passou mais uma semana, daí um dia, ela de novo foi lá na janela. Ela falou, nossa, alguém ensinou ela a lavar, olha que lindo que tá os lençóis, tão branquinhos. Aí o marido falou assim, minha querida esposa, ninguém ensinou, foi eu que limpei nossos vidros. Então, sabe, irmãos, a gente fica jogando tonelada de chumbo nos outros e não se enxerga. E o pior é de quinta-feira, que eu li uma história de um cabelo. Isso aconteceu em São Paulo. Diz que o cara no trânsito, igual o irmão Irineu falou aqui, o cara no trânsito indo lá tudo apressado, né? E um senhor da idade do Luiz, cadê o irmão Luiz de novo? O Luiz é nossa vítima hoje. Ancião, já antigo, meio sem querer, mas cruzou na frente e atrapalhou o homem que estava com pressa. Aí o homem começou a xingar. Ô, seu estúpido, não está vendo que você está me passando na frente, está me cortando na frente? E xingou e disse que desaforou, coitado velhinho. Aí quando foi no sinal, lá parou, fechou, e o cara não contente, desceu do carro lá e veio e bateu no capô do velhinho. Batia, xingava e o velhinho quieto ali. Aí tudo bem, foi embora, depois que desabafou bem, xingou um monte. Aí que sábado de manhã, né, os santinhos vêm para a igreja, né? Aí o primeiro ancião estava lá na salinha, esperando. Ainda bem que foi em São Paulo, não foi aqui, né? Estava na salinha. Daqui a pouco chegou o pregador. Era o camarada que tinha xingado. E o ancião primeiro, que era o velhinho barbeiro, que estava esperando lá. Diz que quando o homem viu o ancião, primeiro disse que pôs a mão na cabeça e disse assim, só conseguiu pedir desculpa e vazou embora. Como é que ia pregar? Sabe, irmãos? Por isso que eu disse que essa lição, ela não é o pessoal de fora. Essa lição é duramente para nós Sebastiãos, que falamos coisas que não devemos, dentro de casa, fora dela, no trabalho, na escola, sabe, por aí vai. E eu, quando falei para o Luiz, que ele estava aqui na frente, eu fiquei triste de estudar essa lição, sabia? Eu não fiquei contente. Porque nós não queremos escutar coisas que vêm contra o que a gente faz de errado. Nós queremos escutar coisas que são boazinhas para nós. Sabe, é bem triste isso, sabe? Como é que eu quero ir para o céu se eu não tenho lugar para cara que fica xingando o trânsito, xingando a mulher, xingando o colega de trabalho? Eu tenho uma tarefa difícil no meu trabalho, sabe? Tem 2 aqui que trabalham comigo e é muito difícil para mim. Eu não consigo manter esse equilíbrio. Antes de sexta-feira, que eles querem terminar aqui, diz que a mãe chegou em casa correndo, desesperada. Filho, o que foi, mamãe? E ela disse, filho, pegue o papagaio louro lá e passa o esparadrapo no bico dele rápido. Mas por que isso, mamãe? Não estou entendendo. E ela disse, o pastor ligou e está chegando aqui em casa e que vai almoçar com a gente. Eu não quero ver esse papagaio ímpio dizendo as besteiras que ele diz. Mas quem que ensinava o papagaio ímpio? A dona do papagaio. Eu vou fazer uma pergunta para os 2 cavalheiros aqui que estão do meu lado, né? E se preparem, senhores, né? Diz assim, né? Na parte de sexta-feira, irmãos, se vocês prestaram bem atenção, são palavras inspiradas em parábolas de Jesus, né? Muito bonitas. Mas no final aqui, na perguntas para reflexão, você veja aí a pergunta 3. Né? E eu quero fazer a última pergunta da pergunta 3. Se você gravasse, Sebastião, né? Luiz Irineu, se você gravasse todas as suas palavras proferidas em um único dia, não precisa ser o dia da noite, não, mas um único dia, durante o dia, você proferisse as suas palavras um único dia, e em seguida colocasse para tocar, o que elas revelariam sobre você? Você já experimentou fazer isso? Ouviu o sermão que você prega? Eu já experimentei, não gostei nada. E tá gravando. Imagine o trabalho que a gente faz, o contato que a gente tem, irmão Luiz, com a pessoa, e a gente fosse ouvir tudo palavra por palavra e julgar
Eu mesmo, né? Hein, irmão, o que o senhor me diz? Fale alguma coisa. Você. Eu gosto daquela, quando Jesus fala, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? E às vezes, não somente gravar-se, né? Hoje você vê aí, tem certas atitudes que você não faz, você não toma, porque tem uma plaquinha lá, sorria, você está sendo filmado, né? Mas nós guardamos o carro, todos nós guardamos o carro do trabalho no mesmo local. E o meu colega, nós fomos ontem ir embora na hora do almoço, o carro dele estava riscado de fora a fora, assim. A pessoa foi manobrar o carro para tirar e riscou o carro dele de fora a fora. E nós somos colegas de trabalho, né? A pessoa que fez aquilo é colega de trabalho, né? Se tivesse uma câmera filmando ali, qual seria a reação dele? Qual seria? Será que ele procuraria o dono do carro para conversar com ele ou ia embora, né? E às vezes, se estivesse filmando, né? Se nós tivéssemos uma câmera filmando nossa vida, seríamos diferentes. Não está sendo filmada, mas nós somos observados, né? Porque teria momentos que nós teríamos vergonha de nós mesmos. Só para terminar, irmãos, vergonha de nós mesmos, né? Então, ou que nós tentaríamos apagar aquelas palavras com uma borracha, uma criança apaga, né? E aí não conseguiríamos apagar, né? Seria difícil. Só para terminar, então, irmãos, eu também, eles me chamaram, fui numa cidade que fui trabalhar para pregar no rádio. E eu aceitei, quando cheguei comecei a tremer, porque não estava vindo ninguém ali. Comecei a tremer. E o rapaz, não pode deixar que eu vou gravar para você. Meu Deus, irmãos, eu orei muito, porque eu não sabia para quem você estava falando, para os bem pobrezinhos, para os ricos, para os estudados, para os juízes, não sabia para quem. E depois eu comecei a escutar aquilo, ainda tenho gravado até hoje. Digo, meu Deus, é a mesma coisa agora, irmãos, a gente grava, fica gravado aqui. E esse dia eu tentei assistir não gostei. Temos muito a que melhorar, principalmente eu preciso melhorar muito, que Deus nos ajude e que possamos mudar para o melhor cada dia. Amém. Agradecer também a presença de cada irmão, de cada amigo visitante, de cada irmão de outra igreja que também está nos prestigiando hoje. Estou vendo aqui a mãe da Elisângela. Irmãos, vamos dar uma saudação já para os nossos amigos visitantes. Obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe. E nós vamos então encerrar, irmãos. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para falarmos com Deus. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu estás presente no nosso meio. Também, Senhor, porque temos a certeza que Tu nos ouves, que o ramal, Senhor, em contato contigo nunca está ocupado, que podemos, em qualquer hora, Senhor, em qualquer momento, estender a nossa mão e Tu nos acolherá. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Continua conosco no restante da nossa programação. Obrigado, Senhor, também pelos nossos visitantes, pelos nossos amigos, que eles possam sair daqui, Senhor, cheios da Tua graça e do Teu Espírito. Continua conosco. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém.